Minha gente, estou aqui com mais um episódio, Histórias que Edificam. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor José Luiz Caproni e eu quero falar hoje com você sobre livramento. Você já recebeu um livramento? Você já foi agraciado? Você já foi abençoado com um livramento? Eu vou falar sobre isso. Olha, deixa eu falar com você uma coisa. É gratuito e é uma forma de você nos apoiar. Você que está me assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, você pode clicar no joinha. Você que está acompanhando pelas redes sociais, tanto do Cleancast como José Luiz Caproni, você pode também clicar aqui no joinha para nos apoiar e escrever nos comentários e mostrar para alguém essa mensagem. Conto com seu apoio. Você já teve um livramento? Você estava num acidente e sua vida foi poupada? Você já teve um livramento onde você acreditou até que seria teu fim e Deus, na sua infinita misericórdia, livrou você? Você já passou por isso? Você já enfrentou isso? Hoje eu quero falar sobre o maior de todos os livramentos. A palavra do Senhor diz que Deus, o Pai, ele olhou lá de cima do céu para a terra. E a Bíblia diz que ele não encontrou nenhum homem, nenhuma mulher. Ele não encontrou ninguém que ele pudesse usar. Sempre foi assim? Não. Nos tempos passados, teve Enoque. Enoque andou com Deus de tal maneira que ele foi levado para os céus vivo, tão forte, de tão intensa que era a vida dele. Como ele, Enoque, andou com Deus. Em outros tempos também, teve um homem chamado Noé, que Deus olhou para esse homem e achou graça nele. E Deus pôde usá-lo para um grande livramento, porque veio o dilúvio sobre a terra. E através da vida de Noé, o que aconteceu? Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras foram salvas, junto com os animais, aves que foram salvos também. Que coisa tremenda que é o livramento. Mas agora, Deus ele olha lá do seu trono para a terra e ele não vê nenhum homem, nenhuma mulher. Mas quando ele olha no céu, tem o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? E o nome dele é Jesus Cristo. E o que Deus faz quando Deus vê que está todo mundo condenado na terra, mas ele tem um filho. Ele tem um filho unigênito. E esse é santo, e esse é puro, e esse é incrível, extraordinário. O que Deus faz? Deus, ele não poupa o seu filho. Não poupou. Antes, ele o entregou. Ele o entregou em qual propósito? Ele entregou para o filho dele ser o quê? Um rei aqui na terra? Um governante aqui na terra? Um
homem de grande notoriedade, de feitos enormes? Não. Mas Jesus não fez feitos enormes? Fez. Mas Deus o enviou para um propósito. Deus enviou o seu Filho para ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior livramento só Deus podia nos dar. E qual é o maior livramento? Deus nos livrou do pecado. E quando o Pai fala para o Filho vir à terra como um cordeiro, o que acontece? O Filho prontamente obedece o Pai. E o que ele faz? Humilha a si mesmo e toma forma e figura humana. E o que ele faz? Ele vem à terra e voluntariamente ele se oferece. Voluntariamente ele se oferece. Se oferece para quê? Ele se oferece por quê? Qual é o propósito dele se oferecer? É que o salário do pecado é a morte. E Deus, ele não passa régua, não passa a mão em todo mundo e fala, está todo mundo livre. Não. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E o que é que Deus faz? O salário do pecado é a morte. E o que é que Deus faz? Então Deus envia seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós estamos condenados. O que é que você precisa fazer para ser condenado? Nada. O que é que você precisa fazer para receber o livramento do pecado? Dessa condenação, que não é uma condenação só aqui na terra, é uma condenação eterna. O que a gente pode fazer para ser livre dessa condenação? Nós podemos receber, aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? É a boa nova, é a boa notícia. O que é o Evangelho? É a revelação do plano de salvação de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E como que Deus nos livra do pecado? Vamos voltar lá no início, lá no jardim, lá no paraíso, lá no Éden, lá em Gênesis. O que aconteceu lá? Eva, a mulher que fora criada por Deus, a primeira mulher, o que Eva fez? Eva, ela deu ouvidos a Satanás. E o que Satanás fez? Ele induziu Eva, ele influenciou Eva, ele veio e trouxe para Eva um encantamento tão grande que Eva cometeu o pecado. Olha só que coisa interessante. Qual que é o nome de Satanás? Satanás, diabo, mas ao invés de eu falar os outros nomes, vou falar um nome só, para ajudar você a entender essa mensagem. O nome de Satanás que eu quero revelar para você, para que você possa entender essa mensagem, é a antiga serpente. Que jeito que é uma serpente? Quando ela ataca a gente, que ela fere a gente, ela passa para a gente um veneno. E esse veneno é mortal. Você sabia que a mais terrível doença da Terra, você sabia que a
a doença incurável da terra é o pecado? Aqui na terra não vende na farmácia um remédio para combater o pecado. No posto de saúde não tem uma vacina contra o pecado. Porque o pecado é uma doença incurável. E como Deus operou esse grande livramento? Quando a serpente, Satanás, a antiga serpente, quando ela feriu Eva, ela passou o veneno para Eva, que é o pecado. Se você conhece alguém, ou se você é um médico, ou se você é um enfermeiro, um agente de saúde, ou se você já foi ferido por cobra, você sabe que se tiver um grupo de amigos, os seus amigos vão tentar até capturar a cobra. Porque seria interessante levar você e a cobra. E se não consegue achar a cobra, o médico vai perguntar qual foi a cobra que te feriu. Por quê? Porque para cada tipo de cobra tem um antídoto. Tem um antídoto. E qual é o antídoto que é capaz de cortar o veneno chamado pecado na vida do ser humano? Qual é esse remédio? Esse remédio é celestial. Esse remédio é divino. Esse remédio é santo. E o nome dele é Jesus Cristo. Olha só que coisa, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Por um homem, a saber, Jesus Cristo, entrou a salvação e o perdão dos pecados. Pastor, mas não foi Eva que pecou? Agora você está falando que foi Adão? É que é assim, ó. O responsável é o homem. Aí na sua casa, Deus vai requerer de você o que está acontecendo dentro da sua casa. Com a sua mulher, com seus filhos. A responsabilidade está sobre o homem. Então, quando Deus chega, Deus não fala com Eva. Deus fala com Adão. Adão, onde você está? Deus pergunta. E Adão responde, eu escutei os seus passos, por isso eu me escondi, porque eu estou nu. Deus, de maneira nenhuma, ele fica interpelando Eva. Ele vai interpelar Eva, mas primeiro, quem tem que dar conta do que está acontecendo é Adão, que é o homem. Então, é importante você entender isso, que o pecado entrou por um homem, mas o perdão dos pecados, a salvação, entrou por um homem. O pecado e a maldição por um homem, Adão. A salvação, o perdão, a quebra da maldição por um homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que existe um plano de salvação. E qual é esse plano? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É importante você saber que para ser condenado você não precisa fazer nada, mas para você ter o perdão dos pecados, para você receber tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, que é direito nosso, que é nossa herança, tudo que você precisa, tudo que você precisa, que Jesus conquistou, para você acessar isso, você precisa aceitar o Evangelho. Você precisa aceitar Jesus Cristo. Você precisa aceitar Ele como seu único Senhor e suficiente Salvador. E você precisa crer em Deus. Você precisa tomar atitudes de obediência àquilo que você tem aprendido de Deus. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? O Senhor Deus, Ele vai vir
e derramar sobre você tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E você então receberá perdão e salvação e vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Porque Deus te ama. E Ele quer, por meio da graça dele, salvar você. Somos salvos não por nossas obras, mas pela graça de Deus, que é um dom de Deus. A graça é um presente de Deus para nós, é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Não esqueça de também clicar aqui no joinha para curtir, fazer seu comentário. Não custa nada e você fazendo isso, você está nos apoiando. O milagre que você espera acontecerá.